Olá, estamos juntos para dar continuidade ao nosso estudo dos modelos atômicos, nessa parte para falar sobre a descoberta do nêutron, número atômico, número de massa, e também sobre os isótopos, isóbaros, isótonos e isodiáferos. Nós vimos que quem descobriu a primeira partícula subatômica foi o Thomson, trabalhando com as ampolas de Crookes. A primeira partícula subatômica a ser descoberta foi o elétron. A segunda partícula subatômica a ser descoberta, que foi o próton, quem descobriu foi o Rutherford, trabalhando com as ampolas de Goldstein. Quando nós estudamos o modelo atômico de Rutherford, o Rutherford chegou a prever a existência de algo isolando os prótons no núcleo. Porque lá no núcleo do modelo atômico de Rutherford, que é o modelo atômico do sistema planetário, nós temos um núcleo formado por prótons. Então, algo estava isolando esses prótons. Mas quem descobriu os prótons foi o James Chadwick, em 1932, trabalhando com a reação de transmutação nuclear. Transmutação nuclear é o nome genérico para qualquer tipo de transformação nuclear. Por exemplo, uma emissão de partícula alfa, uma emissão de partícula beta, uma fissão nuclear, uma fusão nuclear. Qualquer transformação nuclear é uma transmutação nuclear. Foi que o James Chadwick fez, que nessa época já estava se trabalhando com radioatividade. Ele pegou átomos de berílio e bombardeou com uma partícula alfa. O berílio tem número atômico 4 e número de massa 9. O número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Como são 4 prótons, tem 5 nêutrons, para que o número de massa seja 9. E a partícula alfa, que nós já estudamos lá no modelo de Rutherford, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então ela tem carga mais 2 e tem número de massa 4, porque é a soma dos 2 prótons com os 2 nêutrons que dá número de massa 4. Então quando o Chadwick bombardeou berílio com partículas alfa, ele transformou átomos de berílio em átomos de carbono. É uma transmutação nuclear. Transformou berílio em carbono. E houve a liberação de uma nova partícula, com carga 0 e com número de massa 1, até então desconhecida. O carbono obtido tem número atômico 6 e número de massa 12, então ele tem 6 nêutrons. E essa partícula tem carga 0 e tem número de massa 1. Quando a gente estuda em radioatividade, a gente aprende que em toda transmutação nuclear ocorre uma conservação da carga e do número de massa. Então, a carga dos reagentes e o número de massa dos reagentes são iguais. Quanto é a carga dos reagentes? 4 mais 2, 6. Carga dos produtos, 6 mais 0, 6. São iguais. Número de massa, 9 mais 4, 13. 12 mais 1, 13. Então, toda transmutação nuclear conserva a carga e o número de massa. Ok? Então, quando Chadwick transformou berílio em carbono, bombardeando com partícula alfa, houve a liberação de uma partícula com número de massa 1 e carga 0. Essa partícula foi denominada de nêutron. Foi o James Chadwick que descobriu a terceira partícula subatômica, bombardeando berílio, transformando o berílio em carbono, e houve a liberação de um nêutron. Vamos ver aqui uma comparação entre as 3 primeiras partículas subatômicas em relação à massa relativa e à sua carga elétrica. O próton, descoberto por Rutherford, tem massa relativa 1 e carga elétrica mais 1. O elétron, descoberto por Thomson, tem massa relativa 1836 vezes menor do que a massa do próton. Por isso que eu coloquei aqui 1 sobre 1836. O elétron é 1836 vezes mais leve que o próton. A sua massa é 1836 vezes menor que a massa do próton. E a carga elétrica do elétron, 0. Já o nêutron tem a mesma massa relativa do próton. Então, a massa relativa do nêutron e do próton é a mesma, só que a carga elétrica do nêutron é 0. Então, está aí as características relativas do próton, elétron e do nêutron em relação à sua massa relativa e à carga elétrica e como o Chadwick descobriu o nêutron. Nós representamos um elemento químico com o seu símbolo, por exemplo, hidrogênio, símbolo H, hélio, HE, carbono, C, nitrogênio, N,
oxigênio O, assim vai. Aqui embaixo a gente coloca o número atômico, que é o número de prótons existentes no núcleo, e aqui na parte superior a gente coloca o número de massa, representado pela letra A, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Então aqui é um elemento químico X, genérico. Lá embaixo, o Z é o número de prótons, que é a mesma coisa que o número atômico. Lá embaixo é A, o número de massa. E para você descobrir o número de massa, você tem que somar os prótons com os nêutrons. Não existe um local específico para você colocar os nêutrons. Não esquecer que o número de massa é a soma dos prótons com o número de nêutrons. Ok. Agora nós vamos estudar os isótopos, isóbaros, isótonos e isodiáferos. O que são isótopos? Eu circulei aí uma letrinha que vai lhe ajudar a saber o que é que eles têm de igual. Os isótopos têm mesmo número de prótons. Circulei a letra P. Ele tem mesmo número de prótons. Aprenda o que é igual. Porque se o Z é igual, os outros dois, que é A e N, são diferentes, certo? Então, isótopos têm o mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons, diferente número de massa. E os isótopos são os únicos que pertencem ao mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio tem 3 isótopos naturais. O hidrogênio tem 3 isótopos naturais. O hidrogênio tem número atômico 1. Então, os isótopos têm o mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo número atômico, 1. E tem número de massa diferentes, 1, 2 e 3. Por que eles têm número de massa diferentes? Porque eles têm número de nêutrons diferentes. Lembre-se que a soma dos prótons com os nêutrons, que eu vou colocar aqui de lado, indicando a letra N, tem que dar o número de massa. Um próton com nenhum nêutron dá o número de massa 1. Um próton com um nêutron dá número de massa 2. Um próton com 2 nêutrons dá número de massa 3. Então, os isótopos têm o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. E me responda, por que eles têm diferentes números de massa? Porque eles têm diferentes números de nêutrons, ok? Os únicos isótopos naturais que têm um nome específico são os isótopos do hidrogênio. O hidrogênio de número de massa 1 é chamado de prótio. O hidrogênio de número de massa 2 é chamado de deutério. O hidrogênio de número de massa 3 é chamado de trítio. Vou corrigir aqui. Trítio, trício ou tritério, ok? São sinônimos para o hidrogênio de número de massa 3. Trítio, ou trício ou tritério. Eu vou depois comparar todos os 4 em relação às propriedades químicas e físicas. Depois que eu falar dos 4, eu abordarei as propriedades físicas e químicas, tá bom? Então, os isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número atômico, e diferentes números de massa, porque eles têm diferentes números de nêutrons. Os outros isótopos dos outros elementos químicos não têm um nome específico. Você diz carbono 12, que é o carbono de número de massa 12. Carbono 13 é o carbono de número de massa 13. Carbono 14 é o carbono de número de massa 14. Já, se você olhar na tabela periódica, o número de prótons é o mesmo. Se é carbono, todos eles têm o mesmo número de prótons. Porque o que caracteriza um elemento químico não é o número de massa, não é o número de nêutrons, é o número de prótons. Todo elemento químico que só tiver um próton é o hidrogênio, ok? Todo elemento químico que tem 6 prótons é o carbono. Isótopos. Vamos agora para os isóbaros. Circulei a letra A, porque eles têm igual número de massa. O Z e o N são diferentes. Se o Z é diferente, eles pertencem a elementos químicos diferentes. Exemplo aqui que eu coloquei de isóbaros. O carbono 14 e o nitrogênio 14. O carbono tem 6 prótons, 8 nêutrons, dá número de massa 14. Esse átomo de nitrogênio tem 7 prótons, 7 nêutrons, dá número de massa 14. Então, eles são isóbaros, porque eles têm o mesmo número de massa. Tem diferente número de prótons e diferentes números de nêutrons. Isótopos, igual número de prótons, mesmo elemento químico. Isóbaros, igual número de massa, elementos químicos diferentes. Isótonos, eles têm igual número de nêutrons, o resto é diferente. Diferente número atômico, diferente número de massa. Se o número atômico é diferente, eles pertencem a elementos químicos diferentes. Eu coloquei o magnésio de número de massa 26 e o silício de número de massa 28. O magnésio tem 12 prótons, com 14 nêutrons,
dá 26. O silício tem 14 prótons, com 14 nêutrons, dá 28. É lógico que se você tem o número de massa e o número de prótons, para você saber os nêutrons, é só subtrair, né? 26 menos 12, 14. 28 menos 14, 14. 14 menos 7, 7. 3 menos 1, 2. Se A é igual a Z mais N, o N é A menos E, né? O número de nêutrons é A menos E. Número de massa menos o número de prótons. Aqui eu estou somando Z mais N, Z mais N. 12 mais 14, 26. 14 mais 14, 28. Eles têm diferentes números de massa, diferentes números de prótons, mas têm igual número de nêutrons. Então eles são isótonos. Os isótonos, circulei a letra N, tem igual número de nêutrons, diferentes número de prótons, diferentes número de massa, mas igual número de nêutrons. Esses são os principais. Geralmente o que cai na prova são isótopos, igual número de prótons, isóbaros, igual número de massa, isótonos, igual número de nêutrons. Mas inventaram também os isodiáferos, diferença, difer, para você memorizar. Isodiáferos, difer, de diferença. Eles têm o que, Alexandre? Igual a diferença, nêutrons menos prótons iguais. Se você pegar o número de nêutrons menos o número de prótons e encontrar essa diferença, os isodiáferos vão ter o número de nêutrons menos o número de prótons, esse resultado, iguais. Eles pertencem a elementos químicos diferentes. Eu coloquei aqui o bromo, de número atômico 35 e número de massa 71. 71 menos 35, 36. E aqui o criptônio, de número atômico 36 e número de massa 73. 73 menos 36, 37. Então, eles não têm o mesmo número de prótons, não são isótopos, não têm o mesmo número de massa, não são isóbaros, não têm o mesmo número de nêutrons, não são isótonos, mas se você subtrair N menos E, ó, N menos E, 36 menos 35, dá 1. N menos E, 37 menos 36, dá 1. Então, eles têm o mesmo resultado para a diferença N menos E. Então, eles são isodiáferos. Mesmo número de prótons, isótopos, mesmo número de massa, isóbaros, mesmo número de nêutrons, isótonos, mesmo resultado para a diferença, número de nêutrons menos o número de prótons, isodiáferos. Alexandre, em relação às propriedades químicas e físicas, somente os isótopos têm as mesmas propriedades químicas, porque eles são elementos químicos iguais. Então, o prótio, o deutério e o trítio é o elemento químico hidrogênio. Então, eles têm propriedades químicas iguais. Já os isóbaros, isótonos e isodiáferos, como são elementos químicos diferentes, eles têm propriedades químicas diferentes. Então, os únicos que têm propriedades químicas iguais são os isótopos. Todos os demais têm propriedades químicas diferentes. E propriedades físicas diferentes, e propriedades físicas, todos eles têm diferentes. Por quê? Propriedades físicas são, por exemplo, densidade. Densidade do prótio, deutério e trítio é diferente. Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, propriedades físicas. Então, todos eles, os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isodiáferos, têm propriedades físicas diferentes, tá certo? Então, desse negócio aí de propriedades químicas e físicas, se lhe perguntar alguma coisa, os únicos que têm propriedades químicas iguais são os isótopos, porque são o mesmo elemento químico. Todos eles têm propriedades físicas diferentes. E os demais, isóbaros, isótonos e isodiáferos, também têm propriedades químicas diferentes, porque são elementos químicos diferentes. Então, tá aí tudo que você precisava saber sobre este conteúdo que nós estamos estudando, modelos atômicos, avançando no conhecimento deste conteúdo. Voltamos mais na frente no próximo vídeo, estudando um modelo atômico de Rutherford Bohr. Até lá!